Muito bem, já estou de volta com o Balanço Geral especial de sábado. Hoje eu recebo aqui na sala de entrevista o médico urologista Júlio Brito Filho, que é natural aqui de Itabuna, tem 42 anos de idade. Dr. Júlio formou-se em medicina no estado de Minas Gerais em 1999 e se especializou em cirurgia geral e urologia no estado de São Paulo. É filho do também médico Júlio Brito, casado com a médica dermatologista Ana Paula e pai de 2 filhas. Dr. Júlio, muito boa tarde para o senhor, alegria tê-lo aqui, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite na nossa sala de entrevista do Balanço Especial de sábado. Agora, por que uma simples consulta ao urologista ainda é um tabu e que tabu para muitos homens? Oi, Tom, obrigado a oportunidade de estar aqui presente mais uma vez, é sempre um prazer aqui. Rapaz, ainda é um dilema, pela abordagem que a gente faz, pelo exame físico que é feito na urologia, então existe um tabu muito grande. Mas esse tabu vem diminuindo, Tom. A gente trata os pacientes como uma forma de brincadeira, o próprio paciente já vem dos bairros já com um grupo de amigos que já fez, ou que vai fazer todo mundo junto ali, ele vem num grupo e ele, na resenha, na brincadeira, esse tabu vai sendo quebrado aos poucos. Esse papel que vocês vêm fazendo de divulgar, da sociedade, das mídias, divulgar os problemas causados pela próstata, essas palestras que a gente vem sendo feito todo ano, Novembro Azul, isso vem desmistificando, vem diminuindo esse tabu. Claro que a gente não vai diminuir 100%, mas cada ano que passa a gente percebe que o paciente chega no consultório já mais tranquilo, já toca no assunto mais fácil, onde quando algum tempo atrás isso era proibido, não se falava nisso, né? Então, dentro da consulta a gente aborda várias questões, a questão da próstata, a questão dos sintomas, a questão da parte sexual, do desejo, da ereção, da incontinência urinária. Como a gente toca em vários assuntos, são assuntos muito delicados, muito pessoais. Às vezes, quando tem algum acompanhante, o paciente tem um pouco de vergonha de responder. Então, a gente tem que saber lidar com isso, mas com o passar do tempo está melhorando, né? As pessoas mais jovens, os pacientes com menos de 60 anos, eles já vão de forma mais tranquila do que aqueles pacientes mais idosos. Os idosos a gente vê que vai muito mais quando precisa, realmente, quando tem uns sintomas. Ele não vai mais para poder fazer aquele exame de prevenção, né? Mas vem melhorando, sim, vem melhorando. Cada dia que passa vem ficando mais tranquilo. Essa realmente é uma boa notícia, né? Com certeza. Agora, quais são as principais dúvidas do homem no consultório médico? Chegou lá, estou com dúvida, quais são as dificuldades na hora dessa consulta? Como o assunto dentro da urologia é muito variado, não é só a questão do câncer de próstata, a gente tem várias dúvidas, por exemplo, sobre a vasectomia, que é um método contraceptivo, sobre a parte sexual, sobre o tamanho, né, dos documentos, sobre incontinência urinária. Isso, o paciente pergunta ao médico se o tamanho é normal, Com certeza. Isso é coisa muito comum, né? É muito comum essa pergunta. As crianças, muitas vezes, vêm acompanhadas dos pais e querem saber se estão dentro da evolução normal. A questão da fimose, né? É muito comum isso. Talvez 20%, 30% dos pacientes que a gente atende hoje no consultório é por causa da fimose, varicocele, que são aquelas veias dilatadas, né? No saco escrotal, na bolsa escrotal, e essas veias podem causar alguma dificuldade para engravidar. Então, de forma geral, a próstata hoje vamos dizer assim, mais de 50% do nosso consultório. E quando as perguntas são relacionadas à próstata, o paciente tem dúvida sobre fazer o exame, a idade de fazer o exame, se precisa, se não precisa, até que ano precisa fazer, o que eu sinto no toque, quando você toca é rápido, o que você sente aí, foi muito rápido, por que você, nessa velocidade toda, você já conseguiu descobrir, conseguiu ver se tem alguma coisa alterada? E como a gente é um hábito para a gente se tornar automático, a gente já tem um conhecimento, então quando você faz um exame, é uma coisa realmente rápido e você consegue detectar algumas alterações ali e você faz uma suspeição. Você vai precisar fazer uns exames mais específicos para confirmar. PSA, uma biópsia, se for o caso, para a gente confirmar se é câncer, se não é câncer, se é um crescimento, se é uma infecção, alguma coisa desse tipo. Então, surgem dúvidas a respeito do que a gente conversa lá na hora, mas é muito variado pela faixa etária do paciente. Vasectomia, essa é uma opção do paciente ou é uma indicação médica de uma necessidade para aquele paciente? Então, a grande maioria das vezes é uma opção da família, do casal.
certo? Claro que em alguns casos, um homem mais velho que já não quer ter filho, mesmo que ele esteja sem uma parceira naquele momento, às vezes ele vai procurar a gente porque fala, eu não quero mais ter filho, independente de estar com uma parceira fixa ou não, eu não quero mais ter filho, então ele opta por fazer vasectomia. E isso pode ser uma decisão dele individual. Algumas vezes é raro acontecer, mas algumas vezes chega algumas pessoas, alguns pacientes que vieram encaminhados porque a mulher não pode ter filho, né? A mulher não pode engravidar, o risco de gravidez da mulher é muito grande, então o homem vem, me procura porque, olha, eu vim encaminhado pelo ginecologista da minha esposa, que a gestação dela é de alto risco, então eu não quero mais ter filho, ela não pode ter mais filho. A gente tem que conversar muito e muito bem com esse tipo de paciente, porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com esse relacionamento, a gente não sabe o que vai acontecer com os filhos que ele já tem, então quando a gente faz uma vasectomia, existe a cirurgia para reverter a vasectomia, mas a chance de sucesso é em torno de 25%, 30% de ter filho em casa, principalmente quando se passa muitos anos, né? Então a gente tem que estar bem decidido o paciente tem que estar bem decidido sobre isso, porque é uma decisão que a gente considera definitiva, é uma cirurgia, é um método cirúrgico definitivo, né, de contraceptivo. Bom, então o que a gente percebe é que mesmo sendo um acordo entre o casal, tem que ter realmente essa explicação do médico, essa orientação. Com certeza. Uma investigação médica também, né? Uma orientação do médico. Sem dúvida, Tom. Acho que toda decisão hoje, o médico, ele não é dono da verdade. Eu posso ter uma opinião, um outro colega tem uma outra, né? Diferente da minha. Mas cabe a decisão conjunta do médico com o paciente, o que seja melhor para os dois. A gente hoje está muito mais para informar, para orientar, do que para a gente decidir, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não dá mais para tomar essa decisão sozinho, só pelo médico. É diferente quando um paciente chega, um baleado, ou uma pessoa que tomou uma cirurgia de urgência, você que vai tomar a decisão, você vai definir. Você tem que fazer isso e o paciente, ele de certa forma ali, ele talvez não tenha nem condições de responder, de dizer não, né? Mas no consultório, no lugar eletivo, você propõe uma cirurgia, você pode dizer, olha, o seu caso é mais indicado isso, mas tem outras opções. Então o paciente vai acabar tomando a decisão em conjunto com o médico e com a família dele. Bom, saindo da cirurgia de vasectomia, vamos para a próstata, né? A partir de qual idade é preciso que o homem realize o exame da próstata? É anualmente, de 6 em 6 meses? Como é que funciona na prática isso? Olha, isso está criando uma certa controvérsia, vamos dizer assim, agora, no momento, porque existe sociedades de urologia no mundo inteiro. Então, cada país tem uma recomendação. No nosso país, a recomendação para quem tem familiares que já tenham câncer de próstata, que comece aos 45 anos. A gente tem visto que a doença, o câncer da próstata, ela é muito comum nos pacientes que têm familiar com câncer de próstata. É muito comum em pacientes da raça negra e ele é mais agressivo e ele vamos dizer assim, mais, geralmente já num estágio, não é que seja mais avançado, mas é mais perigoso quando o paciente é mais jovem e quando é da raça negra. Aqui na Bahia, a gente vai considerar que todos nós temos uma grande parte do nosso DNA da raça negra, certo? Então, o branco, só aquele que realmente nasceu ou é filho de pais europeus, ele pode se considerar só caucasiano, mas a grande maioria da gente, nós temos uma grande influência da raça negra. Então, a nossa opinião aqui ainda, comece com 40, 45 anos, não vamos deixar muito para frente. Então, se você falar assim, cientificamente hoje, a gente começa com 45 anos, mas ainda existe muitos pacientes, inclusive já fizemos várias cirurgias com pacientes com 42, 43, 44 anos, e que tinha câncer de próstata, muitas vezes eles tiveram que ir para São Paulo, porque, não acredito, o resultado daqui, foram para São Paulo e foi realmente diagnosticado, foi verificado que eram realmente casos um pouco mais graves e foi optado por fazer a cirurgia. Tá aí, né? Boa dica. Quais são os sintomas mais comuns que a próstata inflamada apresenta? Bom, a doença da próstata, vamos classificar como sendo 3 doenças. A inflamação, que você me perguntou, o crescimento da próstata e o câncer de próstata. Então, vou começar pelo câncer de trás para frente. O câncer da próstata, normalmente na fase inicial, ele não dá sintoma nenhum. Por isso que nós precisamos fazer o exame todo ano, certo? Porque é um diagnóstico de rastreamento. Você não está sentindo nada, eu vou lá fazer o exame, porque isso é uma doença muito comum. E se eu descobrir mais cedo, na fase inicial, antes de ter qualquer sintoma, a chance de cura é muito maior. Então, devemos fazer o exame todo ano.
O crescimento da próstata, ela causa uma obstrução no canal da saída da urina. Então, a uretra passa dentro da próstata. Então, o canal da urina, o xixi, vai passar dentro da uretra, ele passa dentro da próstata. Quando a próstata cresce, ele aperta esse canal, dificultando a saída da urina. Por isso, desculpa, o paciente reclama, né? Ah, estou com dificuldade de fazer xixi, Perfeito. dói. Isso, perfeito. Várias vezes no banheiro à noite, ou o xixi sai fraco, sai cortado. Jatos. Jatos cortados e fracos, né? Então, às vezes tem os sintomas da ardência, da incontinência, não dá para chegar no banheiro, não dá tempo. Às vezes ele dá vontade, tem que sair correndo e às vezes tem que parar no meio da rua, da estrada para poder fazer xixi, porque não dá tempo de segurar. Então, esse é um sintomas ocasionados pelo crescimento da próstata. Certo? Que a gente chama HPB, a doença benigna. Muitas vezes tem que fazer, ou algumas vezes hoje tem que fazer cirurgia, mas não é câncer. Essa cirurgia, ela não mexe na parte sexual do paciente, não vai mexer na ereção, nada disso, tá certo? E a infecção, a inflamação, a infecção da próstata, a gente chama de prostatite. Normalmente a prostatite é um pouco mais cedo. A prostatite começa a atingir pacientes na fase de 25, 30 anos, até 50 anos, porque ela está muito relacionada com a parte sexual. Então, ela está relacionada com doença venérea, ela está relacionada com infecção de urina, com orquite. Então, ela tem uma certa relação com a atividade sexual. E é uma inflamação como qualquer outra, de qualquer parte do organismo. Quais são os sintomas dessa idade, de 20, 25 anos, por aí? Também são sintomas urinários, porque nesse momento onde a próstata está inflamada, ela também cresce. É um crescimento temporário, ela incha. Ela fica, aí muitas vezes causa dificuldade para passar o xixi, causa ardência para urinar, pode ter febre, pode ter dor no períneo, aquela região entre o saco e o escroto e o ânus, né? Então, pode causar alguns sintomas. Muitas vezes ela passa despercebida, pode passar como uma infecção urinária, por exemplo, e ser medicado e tratado como uma infecção urinária e às vezes fica uma sequela, porque não foi bem tratado, né? Então o paciente pode apresentar só febre, por exemplo, e a gente não sabe no que é. E é comum quando você tem febre, você ir num pronto-socorro ou no médico, estou com a garganta assim, estou com a garganta assado, ou será que é isso, será que é aquilo? Às vezes não tem um diagnóstico exato e o médico entrar com antibiótico, ou algum vizinho ou farmacêutico entra com antibiótico para aquele paciente, e às vezes esse período é um período insuficiente para tratar uma prostatite. Então, às vezes a gente precisa passar na consulta e aprofundar um pouco mais, pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas não é muito comum, sabe? Então, não é uma coisa muito comum, a prostatite mesmo, não. O que a gente está vendo mais, o que a gente vê mais é o crescimento da próstata, que afeta todo mundo aí a partir dos 50, 60 anos de idade. Muito bem. Excelentes dicas dadas aqui pelo especialista, o grande médico, Dr. Júlio Brito Filho. Eu vou para um rápido intervalo, mas a conversa vai continuar. Daqui a pouco eu volto com a continuação dessa conversa com o médico urologista Júlio Brito Filho. Não sai daí. É um instante só, eu já volto.